todos, sejam bem-vindos ao último dia do Meeting HTM Eletrônica no Estética em São Paulo 2018. A próxima palestra, intitulada Atuação da fototermólise seletiva nas alterações pigmentares da face. A palestrante é consultora científica da HTM. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia Lopes. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje eu vou abordar um pouquinho esse equipamento da HTM que bastante gente já conhece e gosta bastante. A gente tem tido resultados excelentes. Bastante gente já sabe que ele atua nas alterações pigmentares, não só da face, como do corpo de uma maneira geral, né? Hoje a gente vai falar dessas alterações pigmentares convencionais, mas eu abordei também algumas alterações pigmentares não convencionais que a gente não tem o hábito de atuar na estética, muitas vezes por falta de conhecimento, tá? Eu quero deixar vocês à vontade, inclusive para me perguntarem algo se vocês tiverem dúvida, e fiquem à vontade. Bom, gente, a gente precisa, para falar de luz pulsada, entender um pouquinho do conceito físico dessa luz, tá? Então, a gente tem um espectro eletromagnético, e um pedaço desse espectro eletromagnético que o meu olho é capaz de visualizar, a gente chama de luz, tá? Então, abaixo de 400 nanômetros e acima de 800 nanômetros, os meus olhos, os nossos olhos, não são capazes de captar essa energia eletromagnética. Okay? Então, a gente chama de luz a parte dessa radiação que vai ser percebida pelos nossos olhos. Quando a gente fala de luz intensa pulsada ou de laser, a gente está falando também de comprimento de onda, e a gente precisa entender o que é esse comprimento de onda, principalmente quando a gente está falando de luz pulsada. Por quê? Porque se eu não entender a ação do comprimento de onda, eu não vou saber trabalhar de forma adequada com luz intensa pulsada, tá? Então, fisicamente, nada mais é do que a distância entre duas cristas ou dois vales, mas dentro daquele espectro eletromagnético que os nossos olhos são capazes de visualizar, o comprimento de onda ele corresponde ao nível de penetração no tecido e a uma cor. E aí a gente vai ver esse nível de penetração no tecido e a afinidade que esse comprimento de onda tem por alguns cromóforos específicos do nosso organismo. Hoje a gente vai falar especificamente de dois cromóforos, para falar dessas alterações pigmentares da face, que vão ser a melanina e a hemoglobina. Tá? Então, a gente tem aqui uma demonstração dos 5 filtros que acompanham o Light Pulse, tá? No aplicador intercambiável. Esse equipamento, quando a gente compra ele com a manopla intercambiável, a gente tem a possibilidade de fazer até 6 tipos de tratamentos diferentes. Então, assim, só comentando com vocês a aplicabilidade do equipamento, a gente pode trabalhar epilação, tratamento de acne, terapia vascular, remoção de mancha, remoção de rugas e, esqueci de algum? Epilação? Já falei. Terapia vascular, então, assim, são 6 tipos de tratamentos. Cada tipo de tratamento corresponde a um comprimento de onda específico. Tá? Então, hoje a gente vai falar de melanina, de hemoglobina, e cada um desses cromóforos vai ter afinidade por um comprimento de onda específico. Para falar um pouquinho de luz, a gente tem que entender que, dentro da estética, a gente tem trabalhado bastante com laser de baixa potência, vamos falar, né? O nosso laser de baixa potência é o Fluence. Esse cara, o Fluence, ele é um laser que ele é monocromático, ou seja, vou dar o exemplo para vocês do laser vermelho. Ele corresponde a um comprimento de onda de 658 nanômetros, que caracteriza a cor vermelha e caracteriza também uma profundidade de ação no tecido. Ou eu tenho o laser infravermelho, que já tem um comprimento de onda que os meus olhos não são capazes de captar, nem os meus, nem os seus, né? Com comprimento de onda de 830 nanômetros,
que tem uma profundidade de atuação um pouco maior no tecido. Isso falando de laser de baixa potência, tá? E a gente tem trabalhado também ultimamente bastante com a ação dos LEDs. LED azul, LED âmbar, tá? Então, os LEDs, eles também têm comprimento de onda. O LED azul do Fluence, ele tem 470 nanômetros, tá? Isso quer dizer que essa cor, esse comprimento de onda, tem um nível de atuação mais superficial no meu tecido. Ele é um comprimento de onda muito bom para tratamento de acne e para clareamento de manchas superficiais também, tá? Mas o LED, ele também vai fazer modulação dessa célula, tá? O nível de energia que eu estou trabalhando com laser de baixa potência e com LED é diferente do nível de energia que eu vou trabalhar num equipamento de luz intensa pulsada. Como vocês estão vendo aqui, tanto o laser e o LED, eles são monocromáticos. Então, eles correspondem a um comprimento de onda, uma cor, tá? A luz intensa pulsada, gente, eu tenho o espectro de onda completo que o meu olho consegue ver. Então, todas as cores que são visíveis a olho nu estão dentro do equipamento de luz intensa pulsada. Para eu utilizar a cor, o comprimento de onda específico para aquele tratamento que eu vou fazer, eu utilizo os filtros de recorte. Então, é como se eu pegasse todo esse espectro eletromagnético e, através de um filtro, utilizasse só um comprimento de onda, só uma cor, com um nível específico de profundidade de atuação no tecido para um objetivo específico, tá? Em contrapartida, ele é muito bom porque ele me dá inúmeros recursos de tratamento, né? Várias possibilidades de tratamento. E aí a gente tem aquelas outras diferenças, né? Que é a coerência e a colimação do laser, que é isso daqui que a gente está vendo, né? Essas partículas, esses fótons, eles estão caminhando numa mesma frequência. O LED e a luz intensa pulsada já não têm essa coerência, eles são luzes que são divergentes, ou seja, esses fótons se espalham, tá? E eles não têm, digamos assim, essas peculiaridades que a luz intensa pulsada tem quando a gente está falando de tratamento de estética. Aqui o que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem laser de baixa potência, tem LED, também é fototerapia, mas a gente está falando de energias que são não ablativas, ou seja, o nível de energia é muito baixo, não provoca lesão. Eu estou trabalhando fotobiomodulação na célula com laser de baixa e com LED. Tá? Eu estou nutrindo a minha célula. Já com light pulse, com a luz intensa pulsada, ela também é considerada uma energia não ablativa. Ela tem um nível baixo de energia, só que ela faz uma coisa que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, que é a fototermólise seletiva, que é completamente diferente do laser de baixa e do LED. Tá? Então, muita gente, às vezes, pergunta para a gente no stand, Patrícia, seu equipamento de laser de baixa faz epilação? Não. E a gente vai entender, através dessa aula que estou dando hoje para vocês, a aprender a diferença. Por que não faz? Por que eu não devo escolher esse tipo de tratamento? O que ele faz? Para que ele serve? Tá? Falando da fototermólise seletiva, foto vem de luz, tá? Termo vem de calor, lise vem de destruição, de quebra. E seletiva, eu tenho absorção por um tipo de cromóforo específico. Hoje, eu vou abordar a melanina e a hemoglobina. Maravilha, Patrícia. Você já falou para mim um pouquinho sobre a diferenciação entre laser, LED de baixa potência com a luz intensa pulsada, mas existem alguns outros fatores que também são importantes eu conhecer para eu trabalhar adequadamente com luz intensa pulsada. Uma delas a gente já viu, é o comprimento de onda. A outra é o tempo de exposição à luz. Esse tempo de exposição ao calor, ele tem que ser suficiente. Nem mais e nem menos, tá? Fluência
ela tem que ser suficiente para atingir uma temperatura para danificar o alvo. Isso quer dizer que se eu coloco muita fluência, eu estou colocando muita energia, eu estou aumentando a exposição térmica. E se eu coloco uma fluência muito baixa, eu não vou atingir uma temperatura que seja suficiente para me danificar essa estrutura-alvo, ok? Então, eu tenho, resumindo aqui, uma fonte de luz, eu tenho uma estrutura-alvo que vai provocar um calor na célula, eu vou provocar uma microlesão localizada, vou desnaturar por efeito térmico essa estrutura, sem causar dano às estruturas adjacentes, o que é muito importante, tá? Esse equipamento, ele tem todos esses parâmetros, pessoal. Então, ele tem duração do pulso, que é o tempo que vai levar para essa energia ser emitida. Então, dentro de um flash de luz que a gente vê, existem vários pacotinhos de pulsos que a gente não consegue visualizar, porque tudo isso é muito rápido. E nesse pacotinho de pulsos, eu tenho um tempo para minha pele resfriar, para eu evitar um fotodano. Tá? Isso é muito importante. Fluência vai representar a quantidade de energia que vai sair do spot. Spot, gente, é essa área aqui que vai ser emitida energia. Então, fluência é a quantidade de energia que vai sair daqui. Tá? Eu falei para vocês que é importante eu ter fluência suficiente para danificar a estrutura-alvo, nem mais e nem menos, tá? Beleza, a duração do pulso e a fluência, elas têm que ser adequadas, elas têm que ser suficientes para que eu consiga realizar o meu tratamento. Se eu não tiver esses parâmetros conformes, de acordo com o tratamento que eu busco, eu não vou ter resultado. Fora isso, o equipamento ele tem uma quantidade de pulsos, são os números de pulsos que vão variar de 1 a 6 pulsos. Tá? E ele também tem um intervalo entre esses disparos de 2 segundos. Esses disparos eles servem para a gente resfriar a pele. O bacana desse equipamento, pessoal, é que eu tenho... todo o recurso gráfico dele é super intuitivo. Então, basta eu entender de avaliação de fototipo, selecionar o tipo de tratamento e o equipamento vai me dar todos esses parâmetros prontos. Eu não preciso ficar fazendo conta para ver número de pulso, duração de pulso, qual fluência que eu coloco. Não tem estresse com esse equipamento. Basta a gente avaliar o fototipo adequadamente. Tipo de tratamento, se o terapeuta tiver dúvida, ele pode acessar o recurso info do equipamento e ele vai ter à mão o tipo de tratamento, uma tabela para você ler, para você avaliar e definir aí o tipo de tratamento, se é leve, moderado ou avançado, tá? Então, o equipamento te dá uma apostila ali, ó, em tempo real para você acessar quando você precisar. A absorção, gente, a luz ela vai ser absorvida por componentes fotorreceptivos. Esses componentes fotorreceptivos é aquilo que a gente chama de cromóforo. Tá? Então, esse cromóforo específico ele vai ter afinidade pela luz. Okay? E aí a gente vai converter essa energia luminosa em calor através da absorção. Um exemplo clássico para vocês entenderem, que a epilação, a gente usa muito a luz intensa pulsada para epilação. Como é que funciona isso? O nosso pelo ele é rico em pigmento de melanina, certo? Então, quando a gente dispara a luz intensa pulsada, a melanina que está na haste do pelo absorve essa luz, chega lá no folículo piloso e coagula os vasos que vão nutrir esse pelo. Esse pelo para de crescer por falta de nutrientes, de alimentação. Tá? A gente vai ver aqui como é que isso vai funcionar na melanina da mancha, que vai ser de uma forma diferente, tá? E no pigmento vascular, de origem vascular. A avaliação da pele. Isso é uma coisa fundamental. Eu tenho que entender que fototipo, gente, não é só o tom de pele do rosto da minha cliente. Eu tenho que saber avaliar o fototipo da região que eu vou tratar.
Então, eu olho a cliente, eu avalio a cliente como um todo. A minha cliente não é só o rosto, a minha cliente não é só braço, não é só perna. Eu preciso avaliar o fototipo dela do corpo todo. Tá? Em específico, eu vou avaliar o fototipo daquela região que eu vou tratar. Por isso que é tão importante avaliar, saber fazer esse tipo de avaliação para que a gente não provoque nenhum tipo de fotodano no paciente ou no cliente. Tá? Essa tabela ela também fica à disposição no equipamento para consulta. Tem dúvida? Leia a tabela, pergunta para o cliente. Tá? Muitas vezes a gente acha que a cliente é um fototipo 3, é um fototipo 4, mas quando a gente pergunta como a pele dela reage quando ela se expõe ao sol, a gente percebe que não é bem assim. Tá? A tabela é uma direção para a gente tomar, para a gente avaliar a cliente. Mas muitas vezes aquela cliente que é um fototipo 3 é o fototipo 4, na verdade. Ou aquela cliente que é fototipo 4, ela tem uma sensibilidade maior, mas na verdade ela é fototipo 3. Tá? Então, a tabela vai ser um parâmetro. Lembrando que luz intensa pulsada não trabalha fototipo 6. Por que a luz intensa pulsada não trabalha fototipo 6, Patrícia? O equipamento ele não consegue, ele é uma máquina, né? É difícil distinguir a melanina que está no pelo e na pele. Então, o fototipo 6 ele tem bastante melanina na pele e bastante melanina no pelo. É como se o equipamento não fosse capaz de distinguir essas estruturas. Por isso que fototipo 6 é contraindicado. Tá? Outra coisa importante, quanto menor for o fototipo da cliente, quanto mais branquinha for aquela pele, maior vai ser a quantidade de energia que esse equipamento vai desprender. Porque aquela cliente fototipo 1, fototipo 2, ela não tem tanta melanina na pele. E muitas vezes ela não tem uma quantidade suficiente de melanina no pelo, por exemplo, para que ela seja absorvida por essa luz. Tá? Então, quanto menor for o fototipo, maior vai ser a fluência. E quanto mais alto for o fototipo, menor vai ser a fluência, a energia que a máquina vai desprender, por uma questão de segurança. Então, a máquina ainda tem essa inteligência de, conforme você vai colocando um fototipo mais elevado, ela vai te dando uma energia menor. Vamos falar um pouquinho sobre as alterações pigmentares de origem melanogênica, de melanina. Lembrando que eu vou abordar melanose, vou abordar efélide. Vocês vão ficar curiosos a respeito do melasma, tá? Mas eu já vou até falar para vocês, gente, melasma, ele é uma hiperpigmentação provocada por excesso de melanina, tá? O melasma, ele tem uma origem, ele tem uma causa. E muitas vezes a causa desse melasma, nós esteticistas não somos capazes de tratar sozinhos. Então, muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar atuando nesse melasma, tá? Não só a utilização de cosméticos, não só a utilização de equipamentos, tá? A gente chama o melasma de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, o melasma aparece por conta de um tipo de inflamação. A hiperpigmentação pós-inflamatória, a gente pode ser vários fatores, eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Mas existem estudos mostrando resultados muito positivos no tratamento do melasma com luz intensa pulsada e outros com resultados não tão positivos assim. Então, eu acredito que isso seria o caso de uma avaliação muito profunda, muito multidisciplinar, para que a gente consiga alcançar esse resultado com a luz pulsada ou não. Tá? A gente vai começar explicando um pouquinho sobre o nosso melanócito, que é o cara que vai produzir a melanina, que vai dar a cor da nossa pele. Tá? Ela é fabricada através de uma enzima que chama tirosinase. Ela é uma proteção contra a radiação solar. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai para a praia, aquelas pessoas que ainda gostam de se bronzear de forma tradicional, coloca o biquíni, estende a esteira, deita lá no sol,
a gente está inflamando, a gente está agredindo a nossa pele. Então, o que acontece? O nosso melanócito entende que está acontecendo essa agressão e, para proteger a nossa pele, ele começa a sintetizar cada vez mais melanina. Isso acontece através de uma via chamada neurócrina. O que é isso? Os meus olhos são capazes de captar essa luz. Eles mandam essa mensagem para o meu cérebro, que vai conversar com o meu melanócito, vai falar assim, olha, está claro. Se está claro, tem sol, então vamos produzir melanina. Ok? E o nosso melanócito, ele também conversa com o nosso sistema endócrino. Um exemplo disso é o cloasma, que muitas vezes aparece em períodos gestacionais da mulher. Certo? Então, está aqui, gente. Existem 2 tipos de pigmento de melanina. A eumelanina, que ela caracteriza um pigmento mais acastanhado, mais marrom escuro. E a gente tem a feomelanina, que caracteriza aí um pigmento mais castanho avermelhado, presente em pessoas que são ruivas, por exemplo. Tá? Como é que a luz intensa pulsada vai trabalhar nesse pigmento de melanina? Vai acontecer uma lise, uma quebra, uma destruição desse melanossoma por ação do calor, e essa melanina vai ser fragmentada em vários pedacinhos. E aí, as células que contêm a melanina, elas vão ser danificadas e vão apresentar uma resposta de clareamento à luz. É assim que ele vai funcionar no pigmento de melanina, tá? As melanoses solares são as mais clássicas que a gente atende no nosso consultório. Elas são principalmente provocadas pelo excesso de exposição solar sem proteção, sem utilização de filtro. E a gente pode ver que quanto mais idade tem a nossa cliente, mais mancha, mais envelhecimento ela vai apresentar, porque naquela época a gente não tinha o cuidado de utilizar filtro solar que nem a gente tem hoje. A nossa avó nem sabia o que é isso. Ok? Então, essas melanoses, elas podem ser de origem actínica, de acne, solares, senis de envelhecimento, principalmente provocadas em regiões que ficaram fotoexpostas por muito tempo, e elas vão aumentar com a idade, principalmente conforme essa cliente não protege a pele. Tá? Então, tratamento com luz intensa pulsada, tratamento de mancha, é fundamental a utilização de filtro solar. Tá? A gente tem as efélides, que a gente conhece popularmente como sardas. Tá? São manchas acastanhadas, elas têm de 1 a 5 milímetros de diâmetro. Elas são muito normais, são características de fototipos mais baixos, né? Fototipos tipo 1 e 2. Elas estão presentes desde a infância e elas apresentam uma recidiva de lesões. Então, muitas vezes você trata a efélide, ela melhora, mas ela acaba voltando. Tá? Embora na literatura esteja descrito que ela é comum em fototipos 1 e 2, fototipo 3, fototipo 4, muitas vezes também pode aparecer, tá? Não é uma regra. E aqui tem um artigo científico, pessoal, de 18 pacientes com melanoses solares, 8 deles tinham nevos melanocíticos. Eles foram tratados uma vez com sistema de luz intensa pulsada, e após 2 meses o efeito foi avaliado em fotografia. Então, a gente tem aqui um antes e depois de 2 meses desse único tratamento. Então, a gente tem aqui, ó, a redução do pigmento foi obtida em 96% dos pacientes e a depuração média foi de 74% e 66,3% para lentigos solares e nevos melanocíticos, respectivamente. Tá? Então, a luz intensa pulsada é capaz e ela é muito eficiente para esse tipo de pigmentação. Aqui eu também tenho outro estudo com resultado muito bom, por sinal. Então, eu tenho 40 pacientes com lentigos solares, eles receberam um tratamento com IPL num comprimento de onda de entre 500 e 635 nanômetros. É o comprimento de onda
que representa uma profundidade adequada e um tipo de cor que tem afinidade por esse pigmento, tá? E aqui nessa imagem superior a gente tem a imagem controle, ou seja, antes do tratamento. Imediatamente após o tratamento, a gente pode verificar um escurecimento praticamente que imediato, é normal, tá? Imediatamente ao tratamento essa mancha vai ficar mais escura mesmo. Na imagem C, a gente tem após 10 dias pós-tratamento, que é quando aquelas crostinhas vão começar a se desprender da pele, a gente vai começar a visualizar esse resultado. E a gente tem a letra D aqui, 90 dias após o tratamento. Nessas imagens aqui de baixo, a gente consegue ver em escala de cinza, antes do tratamento e depois do tratamento, onde a gente consegue visualizar de forma mais focada, especificamente, o clareamento da mancha. Aqui a gente também tem 60 pacientes, sendo 56 mulheres, 4 homens, idade entre 20 e 82 anos, todos eles com lesões pigmentares faciais. Os participantes foram submetidos entre 3 a 5 sessões nesse estudo, já não foi um único tratamento, tá? Uma média aí de 3 a 5. E aí alcançaram a melhora clínica na população de uma maneira geral, sendo que 48% desses pacientes apresentaram uma média de 50% de melhoria, enquanto esses 20%, dentro desses 20%, 75% tiveram o clareamento das suas manchas, de forma bem significativa. Mancha café ao leite ou café com leite, quem já ouviu falar? Alguém tem ou sabe o que é? Tenho certeza que aqui tem um tipo de manchinha desse, uma mancha café com leite. Essa mancha, pessoal, geralmente a pessoa nasce com ela, tá? São lesões hiperpigmentadas bem delimitadas, elas podem possuir entre 1 a 30 centímetros de diâmetro, podem ser idiopáticas ou não, podem ter uma causa específica ou não, tá? E elas vão aumentar durante as primeiras 2 décadas de vida. Lembrando que a luz intensa pulsada pode tratar, sim, esse tipo de mancha café com leite, mas é importante a gente conversar com o nosso cliente, porque esse tipo de manchinha o pessoal costuma ter como de estimação, tá? Tem gente que não quer, de jeito nenhum, perder a sua manchinha. Falando um pouquinho de hiperpigmentação periorbicular, que a gente conhece muito como olheira, a luz intensa pulsada também é capaz de apresentar melhoras bem significativas em quadro de olheiras, ou hiperpigmentação periorbicular. Então, a etiologia dessa hiperpigmentação é multifatorial, tá? Depende muito do tipo de anatomia palpebral e malar. As clientes que têm o osso do zigomático mais protuberantes têm uma tendência a ter os olhos mais fundos, e, com isso, essa hiperpigmentação ela fica mais notória, tá? Algumas podem possuir uma vascularização nessa região mais superficializada, o que caracteriza a olheira de origem vascular, ok? Pode ser causada por pessoas que têm alergias, rinite alérgica, por exemplo, é uma delas, tá? E abuso de álcool ou drogas, consumo excessivo dessas substâncias, tá? Esse é um estudo científico com umas imagens bem bacanas da melhora do tratamento com luz intensa pulsada. Então, a gente tem aqui 12 indivíduos com hiperpigmentação periorbicular. Eles foram submetidos com uma média de 1 a 4 sessões de luz intensa pulsada na parte inferior da pálpebra, com intervalos de aproximadamente de 30 dias, tá? Então, essa comparação foi feita através de morfometria de imagem digital, foto, e aqui a IPL mostrou-se muito útil para esclarecer essa hiperpigmentação pós-inflamatória, certo? Então, olha só que bacana os resultados que a gente consegue visualizar na imagem. Antes e depois, e um antes e depois, tá? Importante, pessoal, trabalhar com região dos olhos exige muita cautela, tá? A cliente vai estar com o óculos, a gente vai trabalhar essa região aqui,
ok? Muito cuidado. Façam cursos, trabalhem com a prática, tá? O importante é que a gente aprender, conhecer na teoria essas aplicabilidades diferenciadas dos equipamentos que muitas vezes a gente não sabe, tá? Mas região dos olhos a gente tem que trabalhar com muito cuidado, com muita delicadeza. Esse equipamento ele deve ser aplicado com a utilização de gel, ok? Luz intensa pulsada, ela é bem protocolo dependente de cada fabricante. Então, existem equipamentos que não utilizam gel. Essa daqui a gente utiliza gel, ok? Embora seja um equipamento bastante confortável de se trabalhar, porque o resfriamento dele é a água. Olha que bacana. Toda vez que eu for selecionar no Light Pulse, tratamento de manchas ou remoção de manchas, no recurso Info, ele vai me dar aquela tabela de fototipos para eu consultar, caso eu tenha dúvida. Eu vou selecionar no equipamento o fototipo da minha cliente. Depois, eu vou consultar o tipo de tratamento. E aí, a gente pode novamente consultar o recurso Info e a gente vai ter em tempo real essa informação o tempo todo, o tempo que precisar para o cliente. Então, a gente tem aqui, ó, tratamento leve. Quando que o tratamento vai ser leve? Quando essa hiperpigmentação ela for marcadamente mais escura do que a pele adjacente normal. Ela vai ser tratamento moderado quando a hiperpigmentação for moderadamente mais escura do que a pele adjacente normal. E ela vai ser intensa quando essa hiperpigmentação, levemente mais escura, que a pele adjacente normal. Então, assim, vocês perceberam que quanto mais hiperpigmentada for essa mancha, a energia é menor? Tudo isso é para proteger a pele do cliente, tá? Ele vai desprender uma quantidade de energia maior quando essa mancha for muito parecida, muito próxima com o tom original da pele do cliente, tá? Esse é um resultado da HTM. A gente realizou esse teste dentro da HTM com o Light Pulse, tá? Para mostrar para vocês a efetividade do nosso equipamento, porque até então eu estava mostrando para vocês alguns artigos científicos somente, né? Então, a gente tem aqui essa voluntária, a gente utilizou o protocolo de remoção de mancha, a gente utilizou nela um filtro de 530 nanômetros, ela é uma cliente de fototipo 3, e a gente realizou nela 3 sessões com intervalo de 30 dias entre eles, e a fluência utilizada foi de 22 a 26 joules, tá? Essa mancha dessa voluntária é pela falta de utilização de filtro solar, e ela trabalha num departamento da HTM onde ela fica o tempo todo exposta a esse tipo de luz, que é danada para hiperpigmentar a nossa pele, tá? Aqui um outro exemplo de uma outra voluntária, também com bastante melanose. A gente utilizou remoção de manchas, o mesmo filtro com o mesmo comprimento de onda de 530 nanômetros. Ela já é fototipo 2, ela é um pouquinho mais clarinha. E nela a gente fez 4 sessões com intervalo entre essas sessões de 30 dias, utilizando uma fluência de 22 a 26 joules. Então, a gente consegue visualizar um efeito muito significativo no tratamento de manchas. Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Na estética, a gente não tem muito hábito de trabalhar com isso, porque existem vários tipos de hiperpigmentação pós-inflamatória. A gente tem o hábito de achar que só o melasma é uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Na verdade, não, tá? Todas as manchas que são provocadas por infecções de pele ou por reações alérgicas, por traumas físicos, queimaduras, elas representam, de uma maneira geral, uma sequela e a gente pode considerar isso como uma hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? E essas manchas, elas vão se localizar especificamente aonde aconteceu esse trauma, tá? Se vocês verificarem na imagem, uma hiperpigmentação não convencional que a gente poderia tratar com a luz intensa pulsada, a hiperpigmentação provocada por fitofotodermatose, limão, queimadura de limão, tá? Falando um pouquinho sobre essas fitofotodermatoses, não só o limão, mas tem a curcumina também, que representa isso, tá? Então, elas são causadas por plantas, são relativamente comuns no nosso
meio e podem ocorrer por diversos mecanismos patogênicos, tá? O limão, por exemplo, ele acontece quando eu tenho resquícios do suco dessa fruta ou estou em contato com a folha dessa planta e eu me exponho à luz solar, tá? E aí a gente vai provocar a sensibilização dessa pele. Tratamento pós-queimadura, de hiperpigmentação pós-queimadura, eu também posso trabalhar. Lógico que dentro de um tratamento multidisciplinar, não só estético, muitas vezes eu preciso de um acompanhamento médico junto, tá? Mas a gente tem resultados muito bons aqui para hiperpigmentação pós-inflamatória provocada por queimadura. Então, olha que bacana o resultado desse artigo científico. Mais de 78% dos pacientes apresentaram mais de 50% de clareamento e quase 32% dos pacientes conseguiram alcançar mais de 75% de limpeza dessa mancha. Eles foram acompanhados de 11 a 32 meses e não houve recorrência da hiperpigmentação, ou seja, a luz intensa pulsada foi um tratamento eficaz e seguro no combate a esse tipo de alteração pigmentar. E agora a gente vai entrar um pouquinho em alterações pigmentares de origem vascular. Alguém aqui sabe me dizer um pigmento de origem vascular? Não? Então vamos lá. Primeiro, só lembrando mais uma vez, isso eu vou frisar bastante, fototipo de pele, sempre. Não só para tratamento, onde meu cromóforo-alvo vai ser a melanina, mas para hemoglobina eu também preciso avaliar o fototipo adequadamente, tá? Na terapia vascular, gente, eu também vou ter, o equipamento também vai pedir para mim o tipo de tratamento. E aí eu acesso o recurso info e eu vou ter lá essa tabela aqui, ó, tratamento leve. Quando as telangiectasias ou o calibre desses vasos forem de 0,5 a 1,0 milímetros de diâmetro. Moderado, quando o calibre desses vasos tiverem uma média de 0,2 a 0,5 milímetros de diâmetro, ou seja, já são vasos menos calibrosos. E intenso, quando esses vasos tiverem de 0,1 a 0,2 milímetros de diâmetro, tá? Então, quanto mais pigmento de hemoglobina eu tiver, mais presença de hemoglobina, que é o cromóforo-alvo, quanto mais hemoglobina eu tenho nessa mancha, mais leve vai ser o tratamento, tá? Poiquilodermia de Sivati. É uma alteração pigmentar de origem vascular e que tem bastante gente que se incomoda com isso, tá? A gente está acostumado a trabalhar bastante com rosácea, mas a gente não pode considerar a rosácea como uma alteração pigmentar, tá? Então, a gente tem aqui uma condição caracterizada por hiperpigmentação, telangiectasia e atrofia, que vai acometer predominantemente o pescoço e a face. Depende também de uma exposição cumulativa ao sol. Depende também de fatores hormonais, né, maior ocorrência após a menopausa. Característica de envelhecimento, fatores genéticos e hipersensibilidade de contato. Quando eu trabalhar com esse tipo de cliente, eu preciso avaliar adequadamente a causa do problema também, tá? Olha só que bacana um artigo científico. Então, um tratamento de poiquilodermia de Sivati no pescoço com luz intensa pulsada. Resultou um aumento da densidade e intensidade do colágeno. Então, eu ainda aumentei a produção de colágeno na região, certo? Aumentei o número de fibroblastos e essas fibras elásticas não fragmentadas e uma distribuição da melanina mais homogênea, tá? Então, a gente teve aqui uma resposta de clareamento. Como é que a luz intensa pulsada vai trabalhar nessas alterações vasculares? Ela vai coagular esse vaso. Essa energia luminosa vai se converter em calor e vai coagular esse vaso. Esse é um resultado de uma aluna nossa, de uma cliente nossa da HTM, e ela utilizou o protocolo de terapia vascular em uma cliente com poiquilodermia de Sivati, e esse é um resultado de 7 sessões. Ela tinha uma mancha, essa mancha vascular bem extensa, né? Bastante predominante em pescoço e colo, por isso que ela precisou de mais sessões, tá?
Aqui um outro artigo científico, então vejam um antes e um depois. Então, a gente tem eliminação aí de uma média de 75% dessas telangiectasias e hiperpigmentação, que corresponde ao poiquiloderma. Teve aqui uma incidência de efeitos colaterais de apenas 5%. E, como conclusão, a gente tem aqui um modo eficaz para terapia para poiquilodermia de Sivart, vai oferecer uma redução de pigmento e telangiectasias com baixo perfil de risco, e os benefícios adicionais incluem alterações subjetivas da melhora da textura da pele, ou seja, eu ainda consigo, com esse filtro, com esse comprimento de onda, estimular a produção de colágeno e elastina na região tratada. Mancha vinho do Porto, tenho certeza que alguém conhece alguém, já conheceu alguém que tem esse tipo de mancha, tá? É uma malformação vascular, é presente ao nascimento, ou seja, a pessoa já nasce com uma mancha vinho do Porto, não apresenta tendência à involução, ou seja, ela não vai regredir, ela não vai desaparecer, ela vai acompanhar a pessoa para o resto da vida, tá? É uma lesão que branqueia levemente a digitopressão, ou seja, se eu pressiono, essa mancha clareia. Por quê? Porque são vários vasos, é uma malformação vascular. Então, toda vez que eu pressiono, esse sangue se espalha e a mancha clareia, tá? A cor vai se intensificar com choro ou momentos de estresse, tá? E a etiologia dessa mancha é desconhecida. Olha que bacana esse artigo científico, com uma melhora bastante significativa. Foram 29 pacientes chineses com manchas vinho do Porto no pescoço que receberam as sessões de luz intensa pulsada no intervalo de 4 a 5 semanas, e os efeitos adversos foram registrados, mas foram mínimos, tá? Mais de 60% dos pacientes alcançaram mais de 50% de melhoria, e mais de 50% dos participantes estavam muito satisfeitos ou satisfeitos com o tratamento, tá? As lesões vermelhas foram as que apresentaram um resultado mais significativo do que as lesões mais rosadas. Cuidados importantes, como eu falei, vou repetir de novo, a avaliação do fototipo é fundamental, tá? A avaliação do tipo de tratamento, eu preciso consultar o recurso info para mim determinar o tipo de tratamento mais adequado. Eu vou avaliar as condições dessa pele, lembrando que a minha cliente pode ter poiquilodermia de Sivart, pode ter mancha do Porto, pode ter melanose, pode ter melasma. Eu quero tratar, mas muitas vezes aquela pele não está em condições de receber o tratamento. Muitas vezes eu preciso preparar essa pele antes, estruturar essa pele para receber esse tipo de tratamento, né? Lembrando que a luz ela vai se converter em calor no tecido. Então, a gente também vai acabar provocando um certo nível de desidratação nessa pele. Então, é importante a gente estar sempre cuidando e preparando, não só no antes, mas no durante e no depois do tratamento também, tá? Utilizar os EPIs indicados corretamente. O terapeuta tem que utilizar o óculos de proteção, o cliente tem que utilizar o óculos de proteção, tá? Eles são em suma importância. Eu não posso sobrepor a aplicação, ou seja, o Light Pulse ele é o equipamento mais potente do Brasil, então apenas uma passada, apenas um disparo é suficiente para a gente atingir, alcançar esses resultados. Cosméticos e medicamentos fotossensibilizantes, a gente tem que ter uma avaliação muito minuciosa, muito precisa, porque muitas vezes a gente não tem o hábito de perguntar para a cliente se ela está fazendo a utilização de algum medicamento, ou se ela está fazendo a utilização de algum cosmético à base de ácido que apresenta fotossensibilidade, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, existem anti-inflamatórios, diuréticos que são fotossensíveis, que nós mulheres, ou qualquer pessoa, qualquer ser humano, tem o hábito de tomar. Anti-inflamatório é um deles, né? Qualquer dorzinha que a gente sente, a gente manda o anti-inflamatório para dentro. Ou, de repente, essa pessoa está realmente fazendo um tratamento médico à base de anti-inflamatório, tá? Então, cosméticos com ácidos à base de vitamina A, que é o ácido retinóico, é extremamente contraindicado. Tretinoína, isotretinoína, que é o Roacutan, extremamente contraindicado, tá?
São todos esses medicamentos fotossensíveis, então a nossa avaliação tem que ser muito minuciosa para que o risco de fotodano seja sempre zero. Minha cliente está se incomodando com a energia que eu estou depositando? Diminui a fluência, não tem problema nenhum, o tratamento não vai ser menos efetivo por causa disso. Fundamental mesmo é a gente ter cuidado, tá? E termo de consentimento, porque muitas vezes essa cliente ela tem contraindicação a realizar o tratamento, mas ela pesquisou lá na internet o que a luz intensa pulsada faz, ela falou assim, mas se eu não contar para a minha terapeuta que eu tenho essa contraindicação, ela não vai saber, eu tenho certeza que não vai acontecer nada comigo. Tá? Isso pode acontecer. Então, é importante que a cliente assine um termo de consentimento de que ela não apresenta nenhuma contraindicação para ser submetida a esse tratamento. Tá? E essas contraindicações são herpes, gravidez e lactação. Gravidez, gente, óbvio que a gente não vai fazer. Lactação, ainda muita gente pergunta, nossa, mas, Patrícia, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Muitas vezes, um estímulo externo pode provocar, essa cliente pode secar o leite por conta desse estímulo, tá? Muitas vezes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente sempre previne esse tipo de intercorrência. Pacientes que fizeram tratamento à base de quimioterapia ou radioterapia, histórico de queloides, diabetes descompensada, peeling químico recente. Por que peeling químico recente, gente? O que o peeling químico faz? Ele inflama a pele, ele afina a pele, aquela pele vai estar extremamente sensibilizada. Ou seja, mais do que nunca, eu preciso de uma pele íntegra. Tá? Fototipo 6, pessoas que têm tatuagem, em cima de tatuagem, luz intensa pulsada não remove tatuagem, tá, gente? Pessoas que estão com bronzeamento em atividade. Então, assim, isso é uma questão importante. A gente acha que bronzeamento em atividade é a gente ir para a praia, é a gente ir para a piscina e ficar lá tomando sol, exposta ao sol. Não. O fato, a gente está o tempo todo exposta às radiações solares. O fato da gente não utilizar filtro solar é suficiente para a gente estar com bronzeamento em atividade. Então, cuidado, tá? Os medicamentos que eu citei antes para vocês, ó, isotretinoína, anti-inflamatório, ácido acetil salicílico, corticoides, anticoagulantes, que são fotossensibilizantes. Tem dúvida? Consulta a bula do equipamento. Na internet mesmo a gente consegue a bula de qualquer medicamento para consulta, tá? Gente, vou fazer uma demonstração prática na modelo de luz intensa pulsada para vocês visualizarem como que a técnica é aplicada. Eu deixei aqui para vocês o nosso canal de comunicação no YouTube, HTM Eletrônica. Em breve vai estar disponibilizado todas as palestras do Meeting lá, o nosso Instagram e o nosso Facebook. Se alguém quiser a aula de hoje, vocês podem ficar aqui à vontade, me escrevam um e-mail, está aqui embaixo, que eu envio para vocês esse material em PDF, tá bom? A gente vai fazer a prática agora. Na minha modelo, eu vou colocar aqui remoção de mancha, se esse pigmento for melanina, tá? Se esse pigmento for provocado por alteração vascular, eu posso utilizar o protocolo de terapia vascular, ok? Vamos supor que a minha modelo tem melanoses solares. Então, nela, eu vou selecionar o protocolo de remoção de manchas, vou selecionar o fototipo dela, que é um fototipo 2, supondo que eu tenho dúvida em relação ao fototipo dela, eu acesso o recurso info e o equipamento já me dá a tabela aqui imediatamente, tá? E aí eu vou questionar a minha cliente. Qual que é o seu fototipo? Como que você fica? Como que sua pele responde quando você se expõe ao sol, tá? E aí eu vou determinar, então, o fototipo. O tipo de tratamento, eu também estou com dúvida, eu estou achando que a mancha dela está muito mais hiperpigmentada do que o tom de pele normal dela, então eu vou selecionar aqui o recurso info, vou passar para a próxima tela e vou ler, tá? Então, se ela tem uma hiperpigmentação marcadamente mais escura que a pele normal dela, eu vou selecionar tratamento leve, ok? Tratamento leve. O equipamento, ele me fala o filtro que eu devo utilizar. Então, para esse tipo de tratamento, o equipamento vai me indicar o filtro de 530. Então, esse é um filtro de recorte, tá?
Eu vou substituir pelo de 530 que o equipamento pediu. Vou aumentar o nível de resfriamento do equipamento e vou preparar a minha cliente. Enquanto eu preparo a minha cliente, o equipamento vai resfriando a ponteira para que esse tratamento fique mais confortável. O óculos de proteção na minha paciente, que é indispensável. Está muito apertado? Eu vou aplicar, vira para mim assim de ladinho, uma camadinha fina de gel de contato. Esse gel de contato, meninas, é o mesmo gel de contato que a gente utiliza para ultrassom, tá? E aqui eu vou efetuar alguns disparos, só para vocês visualizarem o equipamento em funcionamento. O terapeuta também utiliza o óculos de proteção. Eu posso utilizar esse equipamento tanto com o disparador que tem no aplicador, como o disparador que eu tenho utilizando o pedal. Tá? Então, vocês viram que apenas uma passada é o suficiente para eu terminar um lado. Eu não devo sobrepor, não devo passar o aplicador mais de uma vez. Uma passada é o suficiente. Agora fala para o pessoal se é confortável ou não. Doeu? A pele vai ficar levemente peremiadinha. Terminou o tratamento, a gente vai indicar a utilização de um filtro solar para cliente, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma ótima feira.